Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Rodrigo. Chegamos à última aula do dia, gente. E a galera que chegou agora, já fica esperto que a gente vai ter aula de planta. Nossa, Rodrigo, que delícia, aula de planta para fechar uma quarta-feira. Isso aí. Gente, eu já comecei esse papo com vocês na semana passada. Semana passada foi a primeira aula de vegetais, a gente falou de briófita, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. E, gente, é um assunto que cai no Enem. Ah, eu não gosto de planta, então não cai. Gente, a prova não é montada pelos assuntos que você gosta não, tá? Eu sei que tem assunto que tu não gosta, inclusive dá pra fazer uma prova inteira com assunto que você não gosta. Então, tá na hora de você, se recolher aí, né, e falar assim, cara, eu tenho que estudar. Não tem que ficar só estudando o que eu gosto não, tem que estudar o que cai. E esse assunto vegetal não é um assunto que é tão difícil assim. Tem detalhes? Tem nomes? Tem, cara. Mas se você prestar atenção na aula, tu vai ver o que é o básico dessa aula. E isso, sim, vai te dar uma chance grande de você acertar as questões. E é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Olha só, né? Olha aí que maravilha, né? Então, bora, gente. Vamos lá. Quando a gente fala dos tecidos vegetais, dos tecidos das plantinhas, a gente divide os tecidos em dois grandes grupos, tá? Existem os chamados tecidos meristemáticos, que são os tecidos jovens, que vão fazer os outros tecidos se formarem. Então, quando a gente fala de uma planta jovem, sei lá, tá saindo ali da semente, cara, são meristemas. Só que a própria planta adulta, quando ela já tá grande, ela ainda mantém alguns meristemas. Só que a ideia de uma planta jovem é esses meristemas formarem os tecidos adultos dela, que são esses aqui. E a gente vai passar por todos esses tecidos hoje. Vai falar de tecido de proteção, parenquimático, de sustentação, de transporte, vai falar dos secretores. A gente vai falar de todos eles nesta noite com vocês. Nossa, que maravilha, hein? Que coisa linda. E aqui tem um diagramazinho, né, mostrando isso aqui na planta. Se você pegar uma planta adulta, por exemplo, os meristemas costumam ficar aqui, ó, nas pontas. Já vou mostrar isso para vocês. A gente tem os vasos condutores de seiva, que são extremamente importantes, podem aparecer na prova. Tem os tecidos de sustentação, os parênquimas. Cara, a gente vai ver todos. Então vamos começar pelos tecidos meristemáticos. Eles que vão fazer a planta crescer, tá? E o primeiro meristema que a gente vai ter aqui é o chamado meristema primário. E, gente, toda planta tem meristema primário. E ele é o grande responsável pelo crescimento da planta nesse sentido aqui, ó, que é o sentido longitudinal. Vai fazer o caule crescer para cima. PicPay Card Platinum. Vem com um limite de até R$10.000 e ainda te dá 0,5% de cashback em todas as compras. Dê mais pique para sua vida e peça o seu PicPay Card agora mesmo. Que fofinha, né? E o que o meristema secundário faz? Não é toda planta que tem. Ele faz a planta ficar grossa. Cara, e se você
é uma pessoa que está ligada nas árvores, na natureza, está conectado com a natureza, já viu que tem árvores, por exemplo, que o caule é mais fino. Tem outras árvores que o caule, cara, é mais grosso. Sei lá, se tu pegar, por exemplo, uma cana, o caule é fino. Se você pegar um bambu, cara, também é fino. Agora, se você pegar um pinheiro, nossa, é grosso. Cara, e tem árvores que são muito grossas, tá bom? E essas árvores que são muito grossas, elas têm o quê? Bem desenvolvido, gente? O meristema secundário. Poxa! Então, primário faz esse crescimento aqui, tá bom? O secundário faz o caule, o tronco, ficar grosso. E aí, olha só, meristema primário, ele faz o crescimento longitudinal, ele aparece, né, ele surge nas células do embrião e a gente vai ver essas gemas. A gente tem a gema apical, que fica aqui, ó, na ponta do caule, na pontinha. A gente vai ter uma outra gema, que vai ficar na ponta, né, lá da raiz, que é essa daqui, ó. Então, fica esperto, gente. Tem uma gema apical, que fica no ápice, que é o chamado ponto vegetativo caulinar, e tem a chamada gema subapical, que é essa que fica aqui na ponta da raiz, tá vendo aqui, ó? Vem aqui da raiz para cá. Então essa aqui é da ponta da raiz, essa aqui é da ponta do caule. E na hora que ele joga o zoom para as duas, você tá vendo que tem muita mitose. Ou seja, gente, é um crescimento que é realmente intenso. Eu vou ter bastante mitose acontecendo aí, ó, para gerar bastante célula, para esse troço crescer. E aí essa ponta da raiz vai crescer para baixo, e essa ponta do caule, ó, vai crescer para cima. Então, escuta só mais uma coisa. E esse crescimento, ele sempre acontece pelas pontas. Como assim, Rodrigo, pelas pontas? Se você chegar e fizer uma marcação nessa árvore aqui, ó, e ela ficar com o dobro da altura, essa marcação não vai ficar o dobro do chão, tá? Porque essa marcação vai continuar na mesma altura que ela estava. O que vai mudar é que essa ponta, ela cresce. Então eu falo que o crescimento é pelas pontas, não um crescimento que é daqui da base. É um crescimento que é daqui de cima para cá, tá? Então, se você pegar uma árvore e fizer, por exemplo, um desenho de um coração na árvore, a 1 metro do solo, e você voltar nessa árvore 10 anos depois e ela tá muito mais alta, cara, a sua marcação desse coraçãozinho lindo vai estar na mesma altura. Pô, vai estar mesmo? Vai, pode confiar. Confia que é isso mesmo, né? Cara, que coisa, né? Deu umas travadas aí mesmo, deu não? Mas já resolveu. E agora? E o meristema secundário, gente? O meristema secundário, ele aparece em algumas plantas, não são todas. Olha aqui, ó. Ele vai aparecer nas gimnospermas. Então, quem tem meristema secundário vai ter um diâmetro grosso. Aliás, gente, a árvore mais grossa do planeta Terra, a árvore que é a mais grossa, é uma gimnosperma. Não sei se você já ouviu falar de uma planta chamada de sequoia. Ela é muito comum, né, na costa oeste dos Estados Unidos. Então, por exemplo, Califórnia, o estado ali de Washington, não é Washington DC, não. Washington DC fica na outra costa, estou falando da costa oeste. Então lá tem árvores muito grossas. Inclusive tem um parque que fica mais ou menos umas 2 horas de Los Angeles, chamado de Sequoias National Park, que você vai ter essa sequoia. Cara, e é uma árvore tão grossa. Se você tiver de bobeira aí, ó, digita lá no Google para você pesquisar, para você ver a largura. Cara, é uma árvore extremamente grossa. Tem árvores, tem que juntar às vezes 20, 30 pessoas de mão dadas assim, ó, para conseguir abraçar a árvore. Cara, é grossa mesmo. Já teve raio que caiu na base da árvore e a árvore caiu. O que o pessoal fez? Escavou esse buraco por dentro e passava carro. Então imagina, uma árvore que a partir de arrancar o miolo dessa árvore, cara, se formou um túnel. Cara, que parada sensacional, né? E são árvores. São árvores muito grossas, né? É assustador, tá? Então isso acontece nas gimnospermas e acontece nas chamadas angiospermas dicotiledôneas, que a gente falou semana passada. Gente, não fica focado nisso aqui não. Foca no que eu falei pra você. Meristema primário faz esse crescimento aqui. E o meristema secundário faz esse crescimento aqui. E nem toda planta tem meristema secundário, tá? Só esse grupo que eu botei aqui. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Olha aí, ó, pessoal. Ô, louco, eita, muito grossa. Qual o nome? Sequoia, com S. S-E-Q-U-O-I-A. Mas é grossa? Bastante grossa, seu fotossíntese.
E aqui eu peguei, né, essa região da planta, que é um caule, e cortei ela. Ao cortar, pessoal, você vai ver que eu vou ter várias camadas, várias camadas. E aí, indo de fora para dentro, né, a gente vai descrever essas camadas daqui a pouco. A gente vai ter a epiderme, que é o primeiro tecido de revestimento do vegetal, só que é um tecido que não dura muito tempo. Logo abaixo a gente vai ter o suber, que ele é formado por células mortas, o felogênio, a feloderme, e aí a gente vai ter, né, o liber, que é um outro nome que a gente dá para o floema, a gente vai ter o câmbio, vai ter o lenho, que é outro nome que a gente dá para o xilema. E por que eu estou me dando o trabalho de mostrar isso, gente? Se você pegar um caule e cortar ele transversalmente, você vai ver que ele tem várias camadas. Sabe aquela camada de fora das árvores que a casca solta? Cara, isso é o suber, tá bom? E o suber, ele está sendo produzido o tempo inteiro, porque o felogênio, gente, ele é um meristema secundário. E se ele é um meristema secundário, ele está fazendo mitose. E como ele está nessa região aqui, ele está gerando, ó, camadas para cima. E a primeira camada que vai embora, gente, é o suber. E na primeira descamação do suber, a epiderme parte. Vai junto, gente, vai junto. Vai junto. E aí o que vai acontecer, galera? Tá o tempo inteiro produzindo. Você pode ver que tem árvore na rua que tá arrancando a casca sozinha, ó, direto, toda hora tá perdendo casca sozinho. Porque isso é normal para ela. Não tem problema nenhum dela fazer isso. Poxa, que legal. Para dentro, esse felogênio forma feloderme, então se liga. Esse aqui é o tal do meristema secundário. Ele forma o suber para fora e o feloderme para dentro. Outro meristema secundário seria o câmbio, que para fora ele forma o floema, e para dentro ele forma o xilema, que eu vou falar muito deles daqui a pouco. E aí eu queria que vocês viessem no quadro comigo, gente. É importante que vocês guardem isso, tá? Se vocês pegarem um tronco de árvore e cortar, e olhar ele cortado, vou pegar só a fatia aqui, tá? Uma das camadas que você não pode esquecer é que por fora fica o floema, que também é chamado de liber. E esse cara aqui carrega a chamada seiva elaborada, que é uma seiva cheia de glicose, tá? É uma seiva muito importante para a planta. E quem forma esse tecido, gente? Esse daqui. Que na nossa imagenzinha ali, ó, é o câmbio. Então, como ele é um meristema secundário, ele está fazendo, ó, bastante mitose. Então, para fora, ele forma o floema e para dentro, ele vai formar quem? O xilema, que carrega a chamada seiva bruta. E qual é a diferença, né? A seiva bruta ela vai carregar água mais sais, enquanto a seiva elaborada ela carrega água mais glicídios, ou seja, açúcares, especialmente aquela glicosezinha que a planta acabou de produzir na fotossíntese lá na folha. Então, essa é a organização. Então o floema está sempre mais por fora e o xilema está mais por dentro. Só que, gente, rola o seguinte. 2 vezes por ano o xilema entope. E o que o câmbio faz? Forma um xilema novo. Esse xilema velho que ficou entupido, ele vai sendo empurrado aqui para o meio. Então o que a gente vai notar na planta? A gente vai ver que dentro dela existem várias camadas de xilema velho. Então isso aqui preto seria o xilema velho. E esse xilema velho, ele é chamado de cerne. Lembra? Ah, o cerne da questão? Cerne é meio, é o centro. Então o centro dessa árvore, que é o cerne, que é o xilema velho, cara, isso que vai dar boa parte da sustentação de uma angiosperma, dicotiledônia ou uma gimnosperma. Porque é como se o núcleo dela, amigo, fosse um tecido duro pra caramba, muito duro. E como o xilema entope 2 vezes por ano, você vai ter 2 xilemas velhos no meio. E isso você percebe na forma de anéis. Então, não sei se você já viu uma árvore cortada transversalmente. E você vai notar vários anéis lá dentro. Se você quiser, você consegue dizer qual a idade daquela árvore a partir da contagem desses anéis. Cada ano são 2 anéis formados. Então, se eu tenho numa árvore, né, 500 anéis, e são 2 anéis por ano, então eu vou ter uma árvore de 250 anos. Só que esses anéis, gente, eles são muito perceptíveis quando a gente tem as estações do ano bem marcadas. Por exemplo, em lugares que tem clima temperado. Agora, aqui no Brasil, gente, nossa, é uma merda. Por quê?
Porque, cara, aqui é sempre quente. Então não tem muita variação. Então esses anéis não são muito nítidos. Então, recentemente eu tava de férias, cara, olha que coisa bizarra, né? Recentemente eu tava de férias, pô, e eu fui à Argentina. Eu fui pra uma cidade de neve, uma cidade fria. Cara, e lá, eu tava na cidadezinha, né, no centro da cidade, e é uma cidade pequena, tá? Então eu tava na praça do centro da cidade e vi uma movimentação. Aí foi eu, minha esposa e meu filho pra lá. Cara, quando a gente chegou, tava tendo um torneio. E qual era o torneio? Era um torneio de lenhadores. Eram pessoas que tinham uma mega árvore para cortar e quem cortasse aquelas árvores enormes com machado primeiro, ganhava. E aí tava tendo lá a premiação, né? Esse aqui é o lenhador mais brabo da cidade, ganhou o machado de ouro, né? E aí eu andando por lá, cara, eu vi as árvores que eles cortaram. Eram troncos, né, que levavam pro meio da cidade. Cara, e naquelas imagens estava nítido que dava pra ver os anéis. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui pra vocês verem isso aqui. Cara, foi uma parada muito legal. Porque quando na vida tu encontrar, né? Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aqui, ó. Olha aí na tela. A árvore cortada. Cara, no meu celular dá pra ver nitidamente, né, os anéis, olha aí. Então foi uma bela disputa, olha aí, ó. Bela disputa. Esse cara aqui, tadinho, né? Cortou e não conseguiu ganhar, parou, né? Desistiu, né? Desistiu. Mas foi muito maneiro, né? Saber que tem um torneio em algum lugar de lenhador. Quem é o mais brabo do machado, né? Quem é o mais brabo, né? Muitas madeiras cortadas, né? Meu Deus. Nossa, lá ele. Achei maneiro, tu achou maneiro? O torneiozinho do lenhador? Então, dá pra contar a idade da árvore. Então, por exemplo, essa imagem que eu botei aqui no meu celular, né? Se você tivesse disposição, não sei se você consegue ter definição aqui, né? Puxar aquele zoom aqui. Mas, cara, no meu celular dá pra ver que tem os anéis. Talvez essa aqui, ó, seja mais fácil, tem anéis aqui. Então, se você for lá contar os anéis, dividir por 2, você vai saber qual é a idade daquela árvore, né? Isso é muito maneiro, né? Coitada da árvore, tadinho das árvores, né? Top, né? Coitado da árvore, né? Ah, seu árvore, né? Então, beleza. Vamos voltar para os slides aqui, Renan, por favor. Traz a galera. E aqui tá o papo dos anéis que eu falei para você. Tem um anel primaveril e um anel estival. Dependendo, né? Um aqui é da primavera, outro é do final do inverno. Mas o que eu quero que vocês saibam é que no clima temperado isso fica muito nítido, tá? E essa parte do centro da árvore, que é o xilema velho, que está sempre no meio da árvore, é o chamado cerne. E é uma região, gente, muito dura, porque é uma madeira muito velha. E é uma madeira que tem uma impregnação muito grande, é muito resistente. Então, quando você vai para esses lugares de clima temperado, e aí, por exemplo, eu estava na Argentina, mas poderia ser na Europa, nos Estados Unidos, lá, gente, é muito comum as pessoas fazerem casas de madeira. E qual é a parte mais nobre da madeira que eles usam? É esse cerne. Isso até caiu já no Enem. Então a melhor parte da planta para você usar na indústria de móveis, na indústria da construção. No Brasil não rola muito isso, né? Eu até sei que tem algumas regiões do Brasil, por exemplo, no sul, né? Sei lá, o pessoal lá de Porto Alegre, né? Quem aqui é do sul, né? Cara, é comum ter casa de madeira onde você mora? Porque, por exemplo, aqui na região sudeste, cara, é tudo cimento e tijolo, alvenaria. Mas se você for na Europa, se você for nos Estados Unidos, cara, lá rola nos Estados Unidos até mesmo prédio. Imagina, um negócio de 4, 5 andares feito de madeira. Não tem cimento, não tem tijolo, é tudo madeira. Cara, e lá rola isso de boa, né? Conta aí pra mim, você que é do Rio Grande do Sul, né? Não sei se a galera do Paraná pega um pouco disso, a galera de Santa Catarina, né? Não dá, eu já assisti os Três Porquinhos. O Lavim mandou aqui, ó. Lavim mandou aqui. Esses anéis também podem ser encontrados nos galhos? Não, não é comum encontrar isso nos galhos, porque os galhos são mais recentes. Então, se você quer saber a idade, Lavim, da árvore, tem que cortar na base do tronco. Lá é o melhor lugar para tu cortar, tá bom? Vamos ver agora os tecidos permanentes das plantas. Cara, o primeiro tecido a gente vai falar dos revestimentos que vão proteger a planta por fora. Então o primeiro é a epiderme, que é formado por células vivas,
e a gente tem o suber. Cara, e o que esses tecidos fazem, né? Como eles são de proteção, eles vão proteger contra agentes agressores. Então, por exemplo, animais que são parasitas, que vão tentar ali drenar a seiva, essa camada externa vai tentar proteger. Ela vai regular a troca entre a planta e o meio. E o principal, gente, porque uma das prioridades da planta, ela é conservar a água dentro dela. Eu não quero ficar perdendo água. Então, o suber e a epiderme vão exercer um papel importante na retenção dessa água. Mais ou menos o que a nossa pele faz, né? Então, por exemplo, a pele, né, a epiderme, ela vem de um tecido vegetal chamado dermatogênio, não fica preocupado com isso. As células, elas são vivas, elas não têm clorofila, elas são poliédricas. E aí, vamos lá, se elas não têm clorofila, elas não fazem fotossíntese. E elas são justapostas, ou seja, são células, ó, uma do ladinho da outra, uma coladinha na outra. Nossa! E a gente tem algumas estruturas que ajudam essas células da epiderme. Vamos ver? A primeira delas é a cutícula, porque a cutícula ela tem uma camada de cera aqui. E você já deve ter visto isso. Sabe aquela gotinha de água que cai na folha e não molha a folha? Isso acontece porque essa cera que está por fora, na cutina, ela é uma molécula que é apolar. Ela é uma molécula que odeia a água. E a água, gente, é uma molécula polar. E você já deve ter visto com a Carol que coisas polares e coisas apolares não se dão, não se resolvem. Nossa! Então o que vai acontecer, gente? Isso vai repelir água. Isso é ótimo, tá? Porque isso impede uma perda grande de água. Se você pegar uma planta xerófita, para quem não lembra, né, lá daquelas aulas de ecologia do início do ano, faz tempo, né? Cara, plantas xerófitas são plantas de clima seco, por exemplo, plantas da caatinga. Essas plantas não querem perder muita água, elas querem economizar água. Então, qual é a maneira? Ter uma cutícula bem grossa, para reter bastante água. Isso é muito importante, né? E agora, se você pegar uma planta higrófita, que é uma planta que gosta de água, tipo Mata Atlântica, Floresta Amazônica, cara, quanto mais fininho isso aqui, melhor. Então, o que é mais importante no Enem sobre esse item aqui, pessoal? É você ficar esperto como isso se relaciona com os biomas brasileiros, né? Isso acaba sendo mais importante. Outra estrutura que tem no revestimento vegetal são os estômatos. Nossa, olha isso aqui, gente. Isso aqui é um estômato, fica na folha. São duas células que ficam aqui. Tem uma abertura aqui no meio chamada de ostíolo. Então essas estruturas aqui elas podem abrir e elas podem fechar. E o mais maneiro é que entra o gás carbônico que a planta usa na fotossíntese por aqui e sai o oxigênio. Só que nesse buraco que está aberto, a planta pode perder água. Então imagina, eu sou uma planta, estou perdendo água pra caramba. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, e pum, tranco o meu estômago. Paro de perder água. Mas vou pagar um preço caro? Vou. Porque aí vai deixar de fazer a troca gasosa. Nossa, gente, que horror, né? Então eu vou deixar de fazer essa troca gasosa porque fechou o meu estômago. Mas o estômago é muito importante. Então tá aqui, ó. Essas células que formam a borda do estômago, elas são chamadas de células guarda. Então, isso aqui é uma célula guarda, isso aqui é outra. E esse buraco aqui no meio, gente, ele é o chamado ostíolo. Ele é o chamado ostíolo. Então, esse buraco aqui do meio, ele é o chamado ostíolo. E é por ele que acontecem as trocas. Trocas de gases e a troca de água. E um ponto que eu queria trazer para vocês, né? Que eu queria trazer para vocês é o seguinte, a célula guarda, quando ela fica inchada, e alguém pode falar assim, inchada é a mesma coisa que túrgida? É. Então quando essa célula aqui está cheia de água, qual é o pensamento normal que as pessoas têm? É que, quando isso aqui está cheio de água, isso aqui vai inchar e vai fechar esse buraco. Não. Quando essa célula guarda está cheia de água, você tem que lembrar assim, poxa, se ela está cheia de água, é porque tem água sobrando. E se tem água sobrando, eu posso perder água. Então o estilo fica aberto. E quando a célula guarda tá murcha, tadinha, né? Tá sem água, é só tu pensar, se eu tô sem água, posso perder água? Não. Então, eu vou manter o meu estilo fechado. Tá legal? Então aqui, ó, meu estilo está fechado, não tá trocando nenhum gás aqui, mas também não tá perdendo água. E aqui, gente, está extremamente arreganhado, ó. Tá todo aberto. Então, nesse caso aqui, ó, que ele tá todo aberto, as células guardas estão inchadas, porque na hora que ela fica inchada, ela não fica gorda, ela fica comprida. E aí na hora que ela fica comprida, ela recua, tá bom?
Então aqui é uma célula guarda túrgida, inchada, e aqui seria uma célula guarda murcha. Quando ela murcha, ó, ela não fica mais fina, ela só dá aquela encolhidinha. Tá legal? Maravilha, né? E aqui a gente vê a posição. Então eu peguei uma folha, cortei ela, e você pode observar que os estômatos, ó, ficam aqui por baixo, tá bom? E aí tem movimentos do estômato aberto e fechado aqui, ó. Aberto, fechado, aberto, fechado. E aí vai. Aqui tem mais exemplo. E aqui os estômatos fazendo, né, a perda de água pela cutícula. Você vai ver que a gente tem a transpiração, que é a perda de água pela cutícula. É uma perda de água praticamente constante, porque ela é pequena. E aqui, gente, eu perco água pra caramba. Olha só a quantidade de água que tá aqui saindo. E essa perda de água é por aqui, ó, pelo estômato. Quando a planta começa a perder muita água, esse estômato vem aqui e fecha. Então a perda de água pelo estômato, ó, ela é regulável, eu consigo controlar isso. E aí, olha só esse gráfico, gente. Esse é um gráfico muito interessante que já caiu em algumas questões. Se você pegar uma folha e cortar ela e colocar ela em cima de uma balança, o peso dessa folha vai diminuindo porque a folha vai perdendo água. Só que nos primeiros instantes ela tem uma perda de água muito intensa. Aí depois ela continua perdendo água, mas num ritmo menor. Por que que isso acontece? A perda de água daqui para cá é extremamente intensa de A para B, porque é a transpiração pela cutícula, mais a transpiração pelo estômato. São duas transpirações acontecendo de maneira simultaneamente. Cara, o que vai acontecer? Quando chega o ponto B, é a hora que o estômago fala assim, amigo, não tá dando não. Vamos fechar isso, porque tu já perdeu muita água. Então ele vem e fecha. Na hora que ele fecha, continua perdendo água, mas perde água só pela cutícula. E aí tu pode ver que a perda de água é num ritmo muito mais lento. Então, gente, 90% da água que uma folha perde é pelo estômago. Mas isso é regulável, eu consigo travar. Agora, eu vou perder 10 pela cutícula. Tudo bem? Pegaram isso aí, gente? Olha, Matheus, estou compreendendo muito. Maravilha, hein? E aqui a gente tem os estômatos. Já viu essa imagem? Que tem folhinhas que ficam gotejando. Ai, que mimoso, né? Essas folhinhas que estão gotejando, elas estão fazendo um fenômeno chamado de gutação ou sudação. O nome é sudação porque parece que ela está suando, né? Gutação porque está gotejando. E onde que você vai ver isso? Gente, se uma folha está perdendo água na forma líquida, você acha que está sobrando água ou está faltando água? Tá faltando ou sobrando? Tá sobrando, é água pra caramba. Então isso aqui você vai visualizar em lugares de clima úmido, lugar que tem água pra caramba. Cara, isso aqui não é comum, por exemplo, na Caatinga, que lá é um lugar que, pô, é mais seco, não vai ter isso. Então lugar que tem muita água, você vai ver isso. E qual o nome da estrutura que fica na pontinha das folhas que faz esse gotejamento de água? São chamados, olha aqui o nome, ó, são chamados hidatódios. Posso chamar de hidatódios ou estômatos aquíferos. Nossa, que legal, hein? E aí a cortiça, ou suber, né? Sabe aquele mural que você tem? Mural de cortiça? Cortiça é outro nome do suber, que vem dessa casca. Eu já falei isso hoje para vocês, ele é formado pelo felogênio, ele é formado de células mortas. O que eu falei até agora, né, que era a epiderme, é de células vivas. Elas são impregnadas por uma substância chamada de lignina, e isso vai dar proteção e isolamento térmico para a nossa planta. Ah, e aqui, ó, já viu essa imagem? Cara, isso aqui é o suber saindo, né? Olha aí, ó. A casca da árvore saindo. Então isso aqui é o suber. E por que essa parada está saindo? Porque por trás do suber tem um felogênio, que é o meristema secundário, que está produzindo células o tempo todo. Produzindo esse troço, ó. Vem descamando, ó, e vem saindo. Aí tem gente que pega isso aqui e faz a cortiça. Bota lá fotinhas na parede do quarto de alguém. Olha que coisa legal, né? Ó, a Tânia Maia mandou assim, os estômatos ficam na parte de baixo da folha? Depende. Se for uma planta, Tânia, de um lugar que tem muita água, pode ficar estômato embaixo da folha e em cima, não tem problema. Agora, se é um lugar que tem menos água, talvez fosse melhor que os estômatos ficassem só na parte de baixo, porque aí a parte de cima faria sombra, não teria uma insolação direta. Então tudo vai depender, né? Tem planta que tem estômato em cima e embaixo, tem planta que só tem embaixo. Isso vai depender da disponibilidade de água ali, tá? E essa região do caule, ela costuma ter algumas aberturas chamadas de lenticelas.
E elas são boas porque elas permitem que aconteçam trocas de gases, tá? Agora, vamos para o próximo tipo de tecido, gente. Próximo tipo aqui, ó. A rolha do vinho é cortiça. Isso mesmo, Ana Beatriz. Também é, né? Também é cortiça. Vamos lá. Tecidos parenquimáticos, também chamados de parênquimas. Eu vou dividir esses tecidos em dois grupos. Tem os parênquimas clorofilianos, cara, que o nome já está te dizendo algo. Eles fazem fotossíntese. E tem o parênquima de reserva. Ele vai reservar coisas. Ele vai estocar coisas. Nossa, que maneiro. Então, síntese de matéria orgânica. Isso aqui é fotossíntese. É o primeiro que faz. Armazenamento de substâncias. Quem armazena substâncias? É esse de reserva aqui. E quem preenche? Todos eles fazem alguma função de preenchimento. Então vamos começar com o parênquima clorofiliano. Se é clorofila, faz fotossíntese. Onde que isso vai estar? Na folha. Se você pegar, por exemplo, um cactus, a fotossíntese dele rola no caule. Então, o caule dele também estava valendo. Então eu peguei aqui, ó, uma folha e cortei. Quando eu corto, o que você pode observar? Que a gente vai ter aqui, ó, esse tecido verde aqui dentro. Cara, se é verde, ele tá cheio de clorofila. Quando a luz bater aqui, amigo, é fotossíntese para valer. Então, a gente tem esse aqui, ó, que as células estão bem do ladinho uma da outra, bem do ladinho. É o chamado parênquima palissádico. Não sei se você sabe o que é uma paliçada. Ai, Rodrigo, paliçada é um monte de palhaço. Não, o humorista, né? Cara, o parênquima palissádico, ele lembra uma paliçada, que é um muro feito por vários troncos de árvore. Então algum botânico olhou para isso e falou assim, caraca, isso parece um muro. E aí veio o nome. E esse aqui, que ele tem mais um espaço no meio, é o chamado parênquima lacunoso, tá? Então parênquima palissádico são esses aqui, ó, um do lado do outro. E esse aqui é o parênquima lacunoso, que tem esse espaço. E a grande função é que essa galera, quando recebe luz, realiza a fotossíntese. Então é o grande tecido fotossintetizante da planta. Tudo bem? E os parênquimas de reserva? Eles vão acumular coisas. Então existe, por exemplo, o parênquima amilífero, que com esse nome acumula o quê? Amido. Então se você come um vegetal rico em amido, especialmente raízes, aí tem beterraba, cenoura, batata doce, batata baroa, batata inglesa, né? Cara, todos os vegetais que são ricos em amido, eles nas suas raízes têm uma grande quantidade de parênquima amilífero que vai estocar esse amido. Pô, maneirão, hein? Existe o parênquima aquífero, que acumula o quê? Água. O exemplo aqui, ó, olha ele aqui, ó, o cactus. Você já deve ter visto naqueles programas de sobrevivência, tipo Largados e Pelados. Gente, tu gosta, né? Aqueles programas de sobrevivência. Cara, como é que o maluco pode obter água? Ele pode cortar um cactus e dentro do cactus tem um acúmulo de água do parênquima aquífero. Então o cara vai lá, ó, e chupa o tecido do cactus de dentro, que tá cheio de água. Cara, faz tempo que eu não vejo esse cara, mas tinha um programa antigamente chamado de A Prova de Tudo, que era com um cara chamado Bear Grylls, que ele dava técnicas de sobrevivência. Então eu lembro que era muito comum, ele ia para um lugar de deserto, ele achava um cactus, ele tirava a casca do cactus e cortava o cactus em cubinho. E ele pegava esses cubinhos de cactus e ficava, ó, chupando. Porque se tem cactus, tem parênquima aquífero, então tem água ali. Esse tipo de parênquima já é bastante comum nas plantas da caatinga. Cara, que maneiro, hein? Que legal, hein? Já vi Bear Grylls. Olha aí, a galera lembra, né? Esse maluco ainda tem programa, gente? Me conta aí. Tinha a voz do Goku. Ah, tem o Richard, mas o Richard acho que é brasileiro. E ele é mais focado em animais do que em vegetais. O Bear Grylls era focado em sobrevivência. E o último parênquima que tá aqui, gente, é o parênquima aerífero. Pô, com esse nome, o que tu acha que ele acumula? Ar. Mas para que uma planta quer acumular ar? Para isso aqui. Qual o nome dessa planta aqui, gente? Qual é o nome dessa planta aqui? É uma planta que é um símbolo do Brasil. É a chamada Vitória Régia. Então, se você vai lá na Amazônia, que tem vários rios, várias regiões alagadas, é muito comum você encontrar Vitórias Régias. E tem sempre aquela cena clássica do sapinho aqui em cima, né? Um sapinho parado aqui em cima. Então, a Vitória Régia, ela boia. E ela boia por quê? Porque o parênquima aerífero acumula o quê? Ar. E, Tânia, sabe aquela pergunta que você me fez?
Quando tu olha para uma Vitória Régia, onde que tu acha que vão estar os estômatos? Na parte superior ou na inferior? Gente, água é um problema aqui? Não, porque essa planta está em cima de um rio. Então a água não é um problema. Então as Vitórias Régias têm estômatos na sua face superior. Até porque se ficasse na parte inferior ia ficar submerso, né? Então esse lance, né, de ter ou não ter estômago na parte de cima depende. Aqui só tem na parte de cima. Tá legal? Que maravilha, hein, gente? Que coisa linda, hein? Vocês estão demais hoje, hein? Tecidos de sustentação. São os tecidos que vão manter a planta ereta. A gente vai ter o colênquima e o esclerênquima. Colênquima, ele é formado por células vivas, eles não têm lignina e eles são tecidos mais flexíveis. Então, se você pegar, por exemplo, o galho de uma árvore jovem, cara, é difícil quebrar esse galho. É difícil por quê? Porque tem um predomínio de colênquima ali. Quando você pega já um tecido mais duro, é esse daqui. É o esclerênquima. O esclerênquima ele já é formado por células mortas, cheias de um produto chamado de lignina e vai ficar muito duro. Quando você pega um galho de uma planta mais adulto, é um galho que é duro. E quem vai dar essa dureza? O esclerênquima. Mas é claro que tudo na vida é equilíbrio. Então as plantas têm um pouco de colênquima, um pouco de esclerênquima, vão privilegiar às vezes um ou outro, né? Cara, vou trazer um negócio para vocês. Quando você encontra algo vegetal que é muito duro, e tem um negócio vegetal que eu fico com muito medo. Tem um negócio que eu adoro comer, gente, empada. Não sei se tu gosta de empada, eu adoro empada. E o grande perigo de comer uma empadinha é encontrar dentro da empadinha o quê? Uma azeitona com caroço. E quando você morde aquela azeitona sem querer, você pode aqui, ó, quebrar o dente. Isso não é bom. E por que o caroço da azeitona é tão duro? É o esclerênquima que o envolve. Então, quando um animal come uma semente dessa, o embrião dentro da semente ele não sofre nenhuma alteração pelo sistema digestivo do animal. Por quê? Esse esclerênquima vai dar essa proteção toda. Tudo bem, gente? E agora, vamos falar dos tecidos de transporte ou condutores. Eles vão carregar as seivas, a gente vai falar de xilema e floema, e eu até comentei isso ontem, né? As briófitas, que são os musgos, não têm xilema e floema, então são classificadas como plantas avasculares. Então, primeiro aqui é o xilema. O que o xilema faz? Ele carrega a seiva bruta, que tem água e sais. E essa seiva bruta, ela vai para onde, gente? Para cima. Ela sobe. Ah, que maneiro, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, que o xilema, ele carrega a seiva bruta, ele vai da raiz para as folhas. As células do xilema são mortas, impregnadas de novo pela tal da lignina. E esse xilema ele forma canais muito fininhos na planta que geram uma propriedade chamada de capilaridade, que é aquela capilaridade fininha, 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 né? Que faz essa seiva subir. E o que permite, né? Aqui está escrito errado, né? É transporte da seiva bruta. Cara, o que faz uma seiva subir às vezes metros e mais metros? É uma teoria chamada de tensão, coesão, transpiração, também conhecida como teoria de Dickson. Que é o seguinte, gente, lá nas folhas, lá em cima, elas estão perdendo água por transpiração. Ao perder água por transpiração aqui em cima, essas folhas ficam mais concentradas, os solutos dela ficam mais concentrados. Lembra que quando você perde água, você fica hipertônico? E se isso aqui fica hipertônico, isso aqui chupa água, suga água. E quanto mais folhas lá em cima estiverem transpirando, mais água vai subir. Então o principal fenômeno, gente, é esse aqui, ó, é a transpiração. Então a perda de água que acontece na transpiração aqui nessas folhas, elas vão fazer essa chupada da água. Por quê? Se eu perdi água, eu fiquei concentrado, eu fiquei hipertônico. E ao ficar hipertônico, eu fico com capacidade de puxar água. Nossa, que legal, hein? Gente, floema, seiva elaborada, que é a seiva orgânica, cheia de glicose. Essa seiva, gente, olha o caminho que ela faz aqui. Ela pode ir das folhas para raiz, a folha faz fotossíntese, colocando aqui dentro glicose, e ela pode ir lá para baixo. Mas essa seiva também tem o seguinte, quando a glicose vai lá para baixo, ela é estocada na forma de amido na raiz. À noite, que não tem fotossíntese, esse amido pode ser quebrado e ele, ó, pode subir. Então, toma cuidado com algumas questões, porque o xilema, ele sempre leva a seiva para cima.
Mas o floema, ele pode levar a seiva elaborada para baixo, mas também pode levar para cima, tudo bem? E algo que eu já trouxe para vocês hoje é que o floema ele é mais externo. Então tem algumas pessoas que arrancam, né, um anel ao redor da árvore. Esse anel é chamado anel de Malpighi. O mesmo Malpighi, né, que a gente falou na aula de sistema urinário, lembra? Glomérulo de Malpighi. Gente, se o floema fica por fora, você interrompe o fluxo da seiva elaborada. O da seiva bruta continua. Então a seiva elaborada ela deixa de chegar na raiz, a raiz morre e a planta morre. Então muita gente usa essa estratégia para quê? Para matar a árvore. Pô, eu quero que essa árvore vá embora, então arranca essa casca, porque às vezes dá menos trabalho do que cortar uma árvore enorme. Se desse muito trabalho, eu chamava aqueles meus amigos lá que eu conheci na Argentina, que são campeões, né, em cortação de árvore. Outra coisa que a galera faz também é tirar esse anel lá dos galhos de árvores frutíferas. Porque a glicose que está indo pela seiva elaborada lá para a raiz não vai. Se não vai para a raiz, vai acabar caindo onde essa glicose? Nos frutos. E aí o fruto fica docinho, docinho, docinho. Mas, Rodrigo, não daria para fazer isso em todos os galhos? Sim, a planta morreria, porque aí a raiz não ia ganhar glicose nenhuma. E um outro caso também pode aparecer na planta é esse bicho aqui, gente, o pulgão. Ele enfia a boquinha dele aqui, ó, no tronco da árvore e ele chupa a seiva elaborada. E ele é esperto, porque ele pega a elaborada, que é a mais externa, é a mais fácil de acessar, e sai uma glicose aqui docinha. Então, para o inseto, gente, isso é uma maravilha. Só que, tadinho, né, pelo bumbum dele começa a gotejar seiva elaborada. E aí as formiguinhas ficam atrás, né, super atrás dessa bundinha, né, cheia de glicose aqui. Então as formigas meio que escravizam esse pulgão para se aproveitar dessa secreção do ânus dele. Caraca, que negócio, hein? Isso aqui, gente, é um mecanismo, né, que tenta explicar esse movimento da seiva elaborada. Mas o que eu quero que vocês saibam desse mecanismo é o seguinte. Esse mecanismo é a chamada teoria do fluxo sob pressão. Cara, quando a glicose lá das folhas passa para dentro do floema, ela absorve água e a pressão disso aumenta. E isso empurra esse líquido lá para a raiz. Então, cara, onde houver glicose vai ter água. E isso eleva a pressão e faz o deslocamento das seivas. E o último tecido, gente, são os tecidos secretores. Tem os pelos secretores, por exemplo, aquele da urtiga que causa coceira. Temos os nectários que produzem o néctar das flores, que vão atrair os insetos e aves polinizadoras. E tem os vasos lactíferos, que vão produzir o látex, que é aquela substância que a gente usa na fabricação da borracha. Olha aqui, ó, já viu essa imagem? O cara corta um pedaço da árvore, sai esse líquido e o cara usa isso aqui, ó, para fazer borracha. Então, gente, passamos aí, né, cara, todos os tecidos vegetais. E semana que vem, gente, já é a nossa última aula, né, de vegetais, a aula sobre fisiologia dos vegetais. Então, gente, não perca, que eu estaria aqui, ó, ansioso esperando pela sua presença. Então, gente, um beijo para vocês e uma excelente noite de quarta-feira. Até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world.